O capítulo 4 dá essa sequência, não é? E ontem, quando eu falava sobre o capítulo 3, até eu já fui entrando no capítulo 4, porque assim é uma sequência, né? São os utensílios do santuário, os utensílios do templo, não é? Na realidade, o templo fixo agora que Salomão estabelece. Ele constrói e coloca esses utensílios ali. Ele vai buscar a ajuda de Hirão. Hirão lhe apresenta um expert, não é? Hirão Abi, que era filho de uma danita e um pai de Tiro, e era um homem conhecedor de ouro, prata, e sabia fazer as coisas, esculturas. Ele era excelente para esse trabalho. E ele mais os associados lá, israelitas, fizeram todos esses utensílios, todos úteis, de ouro, coisa fina, né? Então aqui nós já começamos com um item. Eu queria que o editor colocasse agora a imagem de um altar de bronze. Era grande, era um altar que tinha 4,5 metros de altura, mais ou menos, não é? 9 metros de largura, de comprimento. Ficava no alto uma escada, o sacerdote subia essa escada e por isso ele tinha que usar uma roupa por baixo para não aparecer aí a sua intimidade, né? As suas genitálias e tudo mais, para manter esta pureza, né? Ali nada deveria chamar a atenção a não ser o sacrifício. Ali em cima eram imolados os cordeiros, né? Você sabe, o cordeiro indicava Jesus. Esse era o grande lance, podemos dizer assim, tanto do tabernáculo móvel como do santuário, agora do templo que Salomão constrói. O grande objetivo era mostrar a morte do Messias, era mostrar o plano da salvação. Sacrifícios de manhã, sacrifícios à tarde, no começo do dia, no final do dia, para dizer assim, Deus está conosco sempre. Deus nos acompanha e a salvação é de manhã, é à tarde, é à noite, é em todo o tempo. Há salvação para todos durante todo o tempo. Então esse altar que a gente viu aí rapidinho, tinha esse propósito, não é? O sangue era tirado antes, depois era espargido, havia utensílios especiais para se tirar o sangue e tudo mais. Aqui fala do tamanho, né? Da largura e tal, mais ou menos 5 metros de altura, 10 metros, 9, aí uma medida mais ou menos, né? Bom, fez verso 2, também o mar de fundição, redondo, de 10 côvados, de uma borda até a outra, e 5 metros de altura também. E havia embaixo dele vários touros, né? 4 fileiras de touros, 3 de cada lado, um olhando para o norte, para o sul, outro para o sul, outro para o leste, para o oeste. Então, por favor, vou pedir também que coloque essa imagem, esse mar de fundição. Para que servia esse mar de fundição? Era o local onde os sacerdotes se lavavam, se purificavam. A questão não era tomar banho, vamos tomar banho ali, não era tomar banho. Era utilizar aquela água para se purificar, para poder fazer o trabalho. O sacerdote, eu sumo sacerdote também, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, era uma água importante, não era uma água santa. Não tinha água santa ali para que pudesse fazer algum milagre, alguma coisa assim. Era uma água simples, mas uma água que indicava que eles estavam sendo purificados para fazer o trabalho do Senhor. Todos aqueles que faziam o trabalho do Senhor usavam roupas iguais. Não havia ninguém que se sobressaía a não ser o sumo sacerdote. No trabalho deles, desses sacerdotes, desses levitas que eram sacerdotes, e havia aqueles turnos todos e tal. Nós já vimos no finalzinho de Crônicas 1, né? O primeiro livro de Crônicas. Esses turnos todos, esses sacerdotes faziam todo o trabalho. Precisava de muita gente para levar ali no altar. Antes eles passavam por ali, se lavavam, para dar essa ideia de purificação. Aquele que faz o trabalho do Senhor tem que ter o coração puro. Essa é a ideia. Não tem que fazer nada para si. Todo aquele que faz o trabalho do Senhor para si, que junta dinheiro para si, não é? Que acaba vivendo em fazendas, em casas enormes, para si. Né? Esses homens não tinham cidade, aliás, eles tinham cidades, mas não tinham uma província para a tribo de Levi. Não, eles viviam espalhados, né? Para poderem, assim, de uma certa maneira, fermentar o reino de Deus em todo Israel. E de lá eles vinham 2 vezes por ano, passavam uma semana num turno de sacerdotes.
É muito bonito, muito belo esse trabalho do Senhor aqui. E fala um pouquinho mais sobre as bordas e tal, etc., desta pia de bronze grande, né? Esse mar de fundição, como era chamado. Então a água era para isso, era para a purificação do sacerdote. Há outros utensílios, por exemplo, havia 10 pias. 10 pias. Por favor, também coloque aqui, 5 ficavam do lado de fora do tabernáculo, né, do templo, e 5 de um lado, 5 do outro lado. Para que era essa água? Para lavar as partes dos sacrifícios. Eram pias mais baixas, eram menores, não é? Eram para que os sacerdotes, então, pudessem lavar nelas. Aqui no verso 6 fala isso, 5 à direita, 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, que é esse mar de fundição, esse grande que eu falei, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Então, está bem claro aqui na palavra de Deus. Mas tem mais coisa. Eles tinham também os 10 candeeiros. Vamos ter uma imagem agora dos candeeiros. Eles geralmente eram grandes, né? E da altura de um homem, mais ou menos. Esses candeeiros são 10 aqui no templo que Moisés fez, esse móvel, havia um só. Aqui 10. Talvez para que desse essa ideia de iluminação ali dentro, né? E que esta era a lâmpada, não é? Do Jesus, que era a luz, o Messias, a palavra que iluminava. Então era um local muito bem iluminado. Você imagina o local todo forrado com ouro, não é? Madeira forrada com ouro, havia desenhos ali, querubins e palmeiras, havia outras coisas desenhadas e essas lâmpadas iluminando, né? E o fogo dessas lâmpadas vinha de Deus, não é? Não podia ser colocado ali qualquer coisa nesse sentido. Então tinha também 10 mesas, aqui 5 à direita, aquelas que ficavam lá fora com as bacias de ouro, 5 de um lado, 5 do outro. Aqui fala de novo sobre o mar ficava do lado sul, esse mar de fundição, e aqui vamos ver uma outra imagem também para você poder ver essa questão das panelas, pás, bacias, tinha muitos elementos, né, que hoje a gente conhece e pode tirar aí uma ideia do que era mais ou menos através desta ilustração. E aqui vem uma coisa bem interessante, vamos colocar uma ilustração também das 2 colunas. Essas 2 colunas, elas eram altas, não é? 8 metros mais ou menos de altura, 8,2 metros de altura, e tinha uma espessura de quase 2 metros, 1,80 m. Elas iam lá para o alto e lá em cima havia 400 romãs entalhadas, não é? E era muito bonita. As colunas, primeiro, dão a sustentação, a ideia de sustentação. A primeira coisa que acontecia antes de entrar no templo, no átrio, né? No átrio, depois no santo e depois no santíssimo, esses três compartimentos. Mas antes de entrar no átrio, então havia 2 colunas. Essas colunas indicavam a segurança. Coluna geralmente numa construção dá segurança, dá apoio a uma viga, a um telhado, ao restante da casa, a outros andares. Então a importância de uma coluna, há muitas colunas colocadas em várias construções daquela época, não é? Os gregos também faziam isso. E estas 2 colunas aqui tinham nomes, é o Jaquim e o Boaz. Jaquim e Boaz. São 2 nomes aqui, esses nomes têm um significado. Por exemplo, Jaquim quer dizer estabelecerá, não é? Estabilizará. Então, essas colunas, uma delas diz assim, Deus estabiliza, Deus estabelece. Deus estabelece, Deus estabiliza. É a fé. Podemos dizer que é um símbolo da fé, né? Que estabiliza. Por exemplo, se seu pai, sua mãe, uma criança, vamos dizer uma criança, pai e mãe, se os pais começam a brigar, qual é a segurança que essa criança tem? Qual é a estabilidade que ela tem? Ela precisa ter uma estabilidade, isso está com os pais. Os pais são as colunas da vida dela. Se eles não dizem a mesma coisa para ela, se cada um vai para um caminho,
Essa criança vai crescer sem saber exatamente o que é certo e o que é errado. Ela vai optar a ouvir o pai quando lhe convém, vai optar a ouvir a mãe quando lhe convém. Então, esta coluna aqui indicava primeiramente estabilização. Deus está estabelecendo, está estabilizando. A palavra de Deus estabiliza. O ritual do templo estabiliza. Por quê? Porque ele fala da mensagem de um Messias, de um Salvador. O pecador leva o cordeiro, confessa os seus pecados e tem então essa estabilidade espiritual, porque o Senhor aceita esse sacrifício. Claro, quando é feito de coração, o Senhor aceita esse sacrifício. A segunda coluna era Boaz. Boaz é aquele que maravilhoso que se casou com Ruth para evocar, não é, a família de Noemi, não é, o filho de Noemi, Elimeleque, que morreu. Então ali estava Boaz sendo o que iria dar sequência a essa família. O nome não seria dele, pelo menos o primeiro filho, mas seria do falecido. Então nós encontramos um homem excelente aqui, excelente. E Boaz quer dizer na força de. Então aqui a gente pode dizer que é na fé, né? Esperança e fé. Esperança, Jaquim, fé, Boaz. São dois elementos importantes. Esperança, diante da tribulação, temos que ter esperança. Temos que ter esperança. Diante das tentações, temos que ter esperança. Diante das privações, da angústia, temos que ter esperança. E fé, esta outra coluna que sustenta a nossa vida, que vem através, eu tenho repetido isso aqui, conhecimento, confiança e entrega. Estas são as duas bases, a entrada do templo. Confiança, né? Fé, aliás, e esperança. Dois elementos básicos. Nós vivemos neste mundo, mas olhamos para frente. Nós temos tribulações neste mundo, mas sabemos que não haverá lágrimas mais no reino de Deus, que já começou, mas ainda não foi estabelecido, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Então, eu acho lindo essa questão aqui das duas colunas, não é? Duas colunas. Havia duas fileiras de romã, também podemos passar aqui e mostrar esta imagem das fileiras de romã. Estavam ali 400 romãs bem entalhadas. Aí tem suportes no verso 14. Aí no verso 18 diz assim: fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Tem bastante. Então nós vamos fazer isso porque são coisas do Senhor. E agora a última imagem que eu queria passar para vocês, é um corte aí mostrando os vários elementos do templo. Queria que você deixasse um pouquinho aí, o nosso editor, para que a gente fosse relembrando, né? Ali está, você está vendo aí a pia, né? De fundição, o mar de fundição, você está vendo as pias pequenas por aí, você está vendo o átrio, o santo, o santíssimo, os elementos que compõem aí, é um resumo do que a gente estava vendo por aqui. Agora podemos voltar aqui, você já tem uma pequena ideia sobre tudo isso. O mais importante é, Salomão cumpre o propósito de Deus. Esta planta foi lhe dada, capítulo 3, né? Davi deu a planta para o filho, para Salomão. Se Deus me revelou assim, então você faça assim. Os turnos dos sacerdotes, os turnos dos levitas, os turnos dos porteiros, dos cantores, né, levitas, dos porteiros, dos capitães de 1000, de 100, tudo organizado em volta do templo, né? A presença de Deus através do Shekinah, da arca, isso tudo tinha muito significado, tinha bastante significado. Esse templo vai ficar aí em pé mais ou menos uns 400 anos, antes dele ser derrubado aí, na época da Babilônia, e depois ele foi reerguido na volta da Babilônia. Mas Salomão está fazendo tudo aquilo que Deus havia pedido para Davi, e agora ele tinha essa planta, tinha os planos, e estava continuando o processo de Deus em mostrar a salvação.
através do Cordeiro, através da morte do Cordeiro, através do ritual todo. Que possamos entender que Deus tem um plano especial para a nossa vida. Jesus já veio, já nasceu, Ele tem que nascer agora em nosso coração. Que você possa abrir seu coração. Se porventura você está afastado do Senhor, volte. É hora de voltar, não fique longe. A palavra tem o caminho para você. Vamos orar? Pai, aceita o nosso coração e aceita este coração que está voltando. Este coração que estava conturbado, precisa de fé, precisa de esperança, dessas colunas para seguir a vida. Dá a cada um aquilo que precisa. Em nome de Jesus. Amém.